Olá, sejam todos bem-vindos ao Pediatria Cast. Eu me chamo Mariana. Então eu sou a Desirê, eu sou pediatra também. Esse é um podcast direcionado para profissionais, pediatras e também pais. A gente vai compartilhar com vocês um pouco das nossas histórias e dividir conhecimento com todos vocês. Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pediatria Cast e hoje nós estamos recebendo aqui a gastroenterologista pediátrica Jaqueline. Olá! Para mim é um prazer muito grande estar aqui, uma honra estar aqui com vocês hoje. São pessoas que eu admiro muito, então muito obrigada pelo convite e eu espero que a gente consiga ajudar muitas mães com o que vamos conversar hoje. Jaque, deixa eu fazer uma pergunta agora que é clássica, né? Toda mãe, recém-mãe, 2, 3 meses de vida, recém-nascido, tem em casa provavelmente um bebê que chora. Em que momento essa mãe vai pensar, esse choro é cólica, esse choro não é cólica, será que é disquesia? Existe aí um universo de possibilidades dentro do bebê que chora. Exatamente, isso aí. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que o choro, ele é uma manifestação de comunicação do bebê. É a primeira coisa. O bebê, para ele conseguir expressar qualquer necessidade dele, a única maneira de ele fazer isso é chorar. Então, se ele não chorar, a gente não sabe a hora que ele quer comer, que ele quer trocar fralda, que ele tá com frio, que ele tá com calor, que ele tá incomodado, que ele tá gastando energia. Então, a gente tem que partir desse princípio, que o choro é a forma de comunicação do bebê. Perfeito. Né? Dentro da barriga, ele tinha um buffet livre 24 horas, não precisava se alimentar, né? Já estava vindo tudo ali, né? Pelo cordão umbilical, né? Ele não precisava trocar de roupa, tomar banho, ele não precisava ter nenhum desconforto, estava sempre com a mãe, né? 24 horas por dia, com os movimentos da mãe, e depois que ele nasce, ele tem que aprender a se virar sozinho, digamos assim. Só que ele não consegue. Então, aí ele precisa do choro para se manter vivo, né? Para acionar o cuidador que ele tem alguma demanda. A quando que esse choro é um problema, né? Então, primeiramente, a gente entendendo que o bebê, com o passar dos dias e conforme a conexão da mãe com o bebê, ela vai se fortalecendo, a mãe vai entendendo os tipos de choro do bebê. O bebê chora, eu acho que ele tá chorando porque tá começando a ficar com sono. Acho que eu acho importante as mães entenderem os sinais de sono do bebê, as coisas básicas. Tá com a fralda suja. Tá muito quente, essa roupa tá desconfortável. Quando que isso é um sinal de alerta para uma doença? Meu bebê não tá ganhando peso. É a coisa básica. Primeira coisa, meu bebê não está ganhando peso. O bebê, nos primeiros 10 dias de vida, ele pode perder de 10 a 12% do peso. Isso é normal, porque eles nascem mais inchadinhos, digamos assim. Passou disso, ele tem que começar a recuperar. Então, um bebê que volta no acompanhamento não está ganhando peso e está chorando demais, é um sinal de alerta. Será que ele está com fome? Será que ele sabe mamar? Será que ele sabe engolir? Será que ele tem a língua presa ou não? Porque o teste da linguinha é feito na maternidade, mas a pega efetiva, ela não nasce junto com o bebê, ela tem que ser ensinada, né? Nem a mãe nasce sabendo amamentar, nem o bebê sabendo mamar. Então, isso tem que ser ensinado. Então, bebê que não está ganhando peso, sinal de alerta. Bebê que está... por exemplo, com algum sinal infeccioso. A gente sabe que bebê até os 3 meses não pode fazer febre. O bebê está fazendo febre, está desidratado, né? Boquinha seca, sinal de alerta. Não está fazendo xixi. Não está fazendo xixi. Não está fazendo cocô. Quantas fraldas é normal um bebê fazer por dia, um recém-nascido? De 8 a 12 fraldas, por ali. É o que a gente mais ou menos tem num bebê de aleitamento materno ou de fórmula. O bebê não faz cocô nenhuma vez por dia. Esse bebê não está mamando bem. Então, talvez esse bebê tá chorando porque tá faltando volume aí, né? Então, por isso que essa consulta de 7 dias de vida, 14 dias, o primeiro mês é essencial, né? Tá chorando demais, será que é por causa disso? A cólica, que é um motivo de choro, ela vai começar a partir da 2ª semana de vida. Então, antes disso, não é cólica, esse choro, né? São outros motivos. Às vezes é excesso de hormônio de estresse, tudo é um estresse pro bebê, né? Ele tá nascendo, tá se adaptando. Então, a partir da 2ª semana de vida, a gente começa a pensar na possibilidade das cólicas. E é muito importante a gente entender, porque na maior parte das vezes, a gente tem 2 extremos. O bebê que chora e tá tudo certo, é tudo normal.
e o bebê que chora e que é uma doença. E às vezes a gente precisa estar neste meio, entender o que é mais comum. Então não é que o bebê chora e tudo vai ser uma doença e a gente tem que pensar primeiro numa doença, mas acho que faz parte também da nossa consulta da pediatria, entender essas outras demandas que são um problema. Então, bebê que tem a língua presa, que não está fazendo uma sucção efetiva, ou não está deglutindo direito, ou então a postura da amamentação está toda errada, que a gente precisa corrigir. Isso é um problema, mas não é uma doença, e isso vai trazer um bebê que chora e muitos outros problemas. O bebê não vai fazer xixi, não vai fazer cocô, consequentemente não vai ganhar peso, mas a gente também tem que estar atento ao olhar de doença, mas não só pensar na doença, porque às vezes a gente vê o bebê e assim, já colocaram às vezes uma fórmula pensando em alergia e o bebê nem mamando direito tá ainda, né? E a mãe às vezes vai procurar na internet e acaba encontrando essas coisas de doença mesmo, o que deixa essa angústia maior do que ela já é, porque escutar o bebê chorar já gera angústia. Ela já não sabe se está fazendo as coisas certo, já é angústia. Aí vai na internet, ela só encontra 1000 problemáticas de doença, pronto, é o caos instalado para uma mãe recém-nascida junto com um bebê que tá chorando. Não, e é engraçado porque quando a gente não tem um bebê em casa e a gente vai ter a primeira vez um bebê, a gente vai descobrir o quanto esse bebê chora. Porque parece que as pessoas falam assim, o bebê chora pra mamar, mas parece que ele vai chorar, tipo, 1 minuto, aí você vai botar no peito e acabou o choro. Só que não é isso que acontece. Inclusive, você já mostrou pra gente, estava mostrando pra gente, que os bebês têm, né, tem um gráfico, um estudo, que os bebês têm uma quantidade enorme de choro ao longo do dia, né? Que é diferente do que essa sensação que a gente, o bebê vai chorar, é normal um bebê chorar, mas as pessoas não têm noção dessa quantidade, que é a mesma coisa que a gente fala do sono. O bebê dorme 18 horas, a pessoa acha que ele vai dormir 18 horas seguidas, e não é assim, ele dorme todo picadinho. Exato. E o choro é a mesma coisa, o choro, o bebê vai chorar muito, mas muito minutos. Quanto, né? Exatamente, muito quanto. Isso aí. Então, o que acontece? Existe alguém que já estudou isso, tá? Quanto que é normal um bebê chorar? As pessoas estudam isso desde 1900 e os estudos vêm se seguindo. Então, sempre que uma mãe chega no consultório com essa queixa, meu filho tá chorando muito, tem alguma coisa errada. Eu penso, tá bom, quantas horas de choro ele chora por dia? Ele chora 3 horas sem parar? 5 horas sem parar? Não, é 20 minutos, 30 minutos, depois eu consigo acalmar, mas depois ele chora de novo. Eu disse, ok. Quando você tem um bebê que chora 3 horas seguidas, um bebê, o pico de choro ele vai acontecer ali pela 6ª semana de vida, por ali, tá? Existe o gráfico, até depois a gente pode colocar o gráfico, mas o pico de choro ele começa a aumentar depois da 2ª semana de vida e ele vai aumentando gradativamente até a 6ª semana de vida, onde o pico ali é de 160 minutos de choro ininterrupto e isso é normal. E até ir decrescendo, né? Quando os pais vão entendendo as demandas do bebê e o bebê também vai amadurecendo cerebralmente, né? E vai entendendo também os seus processos, as suas rotinas. Mas assim, o choro do bebê, ele vai ter vários momentos durante o dia em que ele vai chorar. Vai ter um momento que ele vai mamar, vai dormir, vai ter um momento que ele vai chorar. Mas geralmente quando a gente pergunta critério de cólica, para começar, se a gente for olhar num livro, são 3 horas de choro ininterruptas 3 vezes por semana por pelo menos 3 semanas. É muito difícil os pais chegarem no consultório e dizerem que o seu bebê chora 3 horas sem parar. Imagine que enlouquecedor. É enlouquecedor. Ainda mais sabendo que cólica, ela não é uma doença, ela é uma imaturidade do intestino que está aprendendo a trabalhar. Então, eu acho que a gente tem que alinhar expectativas. O choro vai acontecer muito, mas o limiar entre o que é um choro normal e o que é um choro doença, é essa diferenciação que o pediatra tem que fazer, né? Sim. E é importante os pais saberem que existe bebês que choram horas e bebês que choram super pouco. Bebê que chora um pouco, bebê que não chora praticamente, mas chorar é um processo natural do bebê. Perfeito. E a cólica, como você falou, aparece mais ou menos assim a partir da 2ª semana de vida, aí vai ter um pico ali por 5, 6 semanas e depois vai melhorando. Mas o intestino do bebê, ele tá em um processo de maturidade até pelo menos 6 meses, 1 ano aí por causa de colonização intestinal, outras coisas.
Então, quando a gente fala em maturidade, às vezes fica um pouco superficial, tá? O que é imaturidade intestinal? Por que o meu bebê tem mais imaturidade? Existe isso de um bebê ter mais imaturidade? O que é essa imaturidade intestinal que a gente fala? Existe isso. Inclusive, sai muito estudo sobre isso, né? É uma coisa muito estudada. Então, o que a gente está notando que bebês com cólica têm diferente de bebês sem cólicas, tá? Primeira coisa, é o estudo da microbiota, né? A gente sabe que bebês que têm uma microbiota, bebês que mamam no seio materno, parto normal, sem uso de antibióticos, eles têm uma microbiota diferente daqueles que têm cólica, né? E a enxaqueca materna é um fator de risco para cólica. Nossa! Sim. Não sabia disso. Se eu não me engano, 23% das mães com enxaqueca, os bebês têm cólicas. E esse bebê tem mais chance de ter enxaqueca no futuro, principalmente enxaqueca com aura. Então, mães com enxaqueca são um fator de risco para cólica no bebê. Nossa, e aí o bebê chora, desencadeia a enxaqueca, né, coitada? Não é uma boa relação. Uma coisa levando... Não, esse estudo é um bom estudo que saiu agora, meu Deus, acho que mês passado eu li. E foi um estudo bom, que eles conseguiram fazer essa relação de mães com enxaqueca, bebês com cólica. A imaturidade, o que é? Quando o bebê nasce, ele não sabe comer, ele não sabe segurar a cabeça, segurar o tronco, ele não sabe nada, é um processo de aprendizado. O funcionamento intestinal, ele depende de uma maturidade neurológica. Por quê? Porque o cérebro tem que enviar uma mensagem para o intestino para que ele se contraia, ele consiga digerir o leite, se contrair. O intestino tem mais de metros, então ele tem que se contrair de uma maneira que propulsione o leite, né, que vai formando ali o bolo fecal, até chegar no final do intestino. Chegou no final do intestino, existem 2 válvulas em que ele tem que aprender a abrir para o cocô sair, para o pum sair. Então, ele não nasce sabendo isso. Enquanto ele vai testando, ele vai aprendendo, ele vai chorar, porque gases na barriga dói, né? Tem adulto que vai pro pronto-socorro achando que tá infartando. Porque tem gases. E tá com gases, né? Imagine num bebê que tá deitado, que já é mais difícil. Tomando leite o dia inteiro. Tomando leite o dia inteiro. Sim, nunca digeriu nada, Nunca efetivamente digeriu só o nada. líquido amniótico. Exato. Leite materno é o leite que mais tem lactose. Então, o bebê nasce pronto para digerir lactose. Só que a lactose, ela é osmolar, ela causa gases no intestino. Gases doem. E o bebê não sabe soltar gases. Então, o bebê tá deitado. Então, o bebê tem que fazer cocô deitado, soltar gases deitado. É muito difícil. Tente fazer cocô deitado. É quase impossível. Não tem como, né? Porque o ângulo do bulbo retal, que é o músculo, ele tá numa condição, quando ele tá deitado, que não é para evacuar. Então, por isso que a higiene natural tá muito em alta. Porque o bebê sentado, com a perninha levantada, ele faz o ângulo correto. E às vezes o bebê faz cocô no bebê conforto, né? Quando Exato. chega no pediatra, o bebê fez cocô. Exato. Ou vai no bebê conforto, fica com um ângulo bem direitinho pra fazer consegue evacuar. E isso não tem problema nenhum, isso ajuda. Então, o que a gente pode fazer pra ajudar? O bebê tá com dificuldade de soltar pum, de fazer cocô. Levanta a perninha naquele momento, né? Faz ele sentadinho. Por quê? Porque tá fazendo a pressão abdominal, tá angulando reto pra ajudar ele nesse processo. Então, na cólica, nós temos um processo de maturidade que, né, podemos afirmar isso, que não é só intestinal de fato, é uma imaturidade também cerebral. É uma imaturidade cerebral de ele não conseguir mandar as mensagens de forma correta para o intestino e, em consequência, o intestino não funcionar de uma maneira correta. Exato. Para todas as suas funções fisiológicas, tanto de movimentação intestinal, esvaziamento gástrico, soltar pum, fazer cocô, tudo isso acontecer de forma sinérgica para que as suas funções aconteçam. Associado com a microbiota. E além do mais, também tem alguns bebês que têm uma dificuldade maior de digerir os carboidratos do que outros, né? E dependendo também dessa microbiota, vai fermentar mais ou menos, o que vai também dar mais gases ou menos, né? Por isso que a gente fala tanto assim, que o que tem para cólica hoje que é comprovado na ciência que funciona? Probiótico. O que o probiótico promete? Redução de 1 hora no tempo de choro. Ele não promete tirar a cólica com a mão. Ele não vai funcionar em todos os bebês. Não são todas as cepas de probiótico que funcionam.
Nem né? todas que são Não, estudadas também, né? E isso é muito Exatamente. interessante que você falou, que as pessoas perguntam muito dos probióticos. Ah, então eu tenho que dar, sempre tem que dar, não tem que dar e tal. Só que é interessante de saber isso, que assim, ó, ele não tira a cólica, ele reduz o choro. Exato. Em 100 minutos, você falou, eu não tinha essa informação, em mais ou menos 100 minutos. Se você 60 minutos. 60 Uma minutos, hora. uma hora. Uma E mais ou menos 1 hora por dia. Só que para aquela mãe que o bebê chora 3 2, 3 horas, Exato, 1 hora faz toda a diferença. Exato. Mesmo que ele continue chorando. Né? Exatamente. Porque a quantidade de choro é uma coisa que para a mãe é desesperador você ver o seu bebê chorando. Não é só assim, eu queria silêncio, não é isso. A gente só quer resolver porque ele tá chorando, é a forma que ele se comunica que ele tá tendo um desconforto. Aí a gente vai lá, troca a fralda, dá mamar, pega no colo, faz tudo. E a criança continua chorando, a gente fica simplesmente desesperado, porque a gente quer resolver o problema, a gente não quer que ele sofra. E na verdade, é um processo que a criança vai ter que passar, infelizmente, porque tá indo tudo bem, é assim que acontece, né? Mas ela vai precisar passar por isso. Então o bebê vai chorar, vai ter desconforto, vai ficar à noite, porque tá com gases atravessados, pulmão atravessada, encalhado. Exato. Porque tem uma incoordenação. E eu acho que entender esse processo todo, por mais que a criança continue chorando, porque a gente ensinar isso para os pais, não vai fazer o bebê parar de chorar, mas vai... Eu acho que amenizar essa sensação de que está acontecendo alguma coisa com o meu filho. Que eu acho que é isso o mais grave. É achar assim, não, ele está chorando muito, então isso é um problema. Exatamente. É uma doença, vai acontecer alguma coisa com o meu filho porque eu não tô vendo. E uma outra coisa também que é interessante, porque aí eles perguntam, os pais perguntam qual que é um remédio bom para a cólica. Então eles vão dar um analgésico e não funciona para cólica. Mas por quê? Porque o mecanismo de cólica nem sempre é dor. Né? Exatamente. Porque se for dor, tu vai lá na via da dor com remédio e consegue corta. bloquear essa via da dor. Por isso que a gente tá com dor de dente, toma um remédio de dor e passa. Tá com dor de cabeça, toma um remédio de dor e passa. Mas na cólica do bebê não é assim que funciona, porque, claro, alguns bebês têm um mecanismo de dor um pouco mais evidente do que uma outros. hipersensibilidade mas visceral. não é o único mecanismo que vai fazer esse bebê chorar, né? Assim como gases, né? Que o pessoal dá a simeticona, né? E, na verdade, para alguns bebês melhoram, quando aquilo é a principal causa, mas não vai melhorar para todos, porque existem outros mecanismos. Multifatorial, Exatamente. Né? A cólica... É assim, ó, é um choro que não melhora com nada que você faça. Então, se o bebê tá chorando, você amamenta e ele para, aquele choro não era cólica. Não era cólica. Isso, exatamente. Cólica é um choro intratável. Não importa a pose que o bebê fique, não importa a amamentação, a temperatura, a bolsa de água quente. Cólica é um choro intratável. E ela não é uma doença, é uma imaturidade intestinal. Então, é difícil entender isso. Muito difícil, muito. Né? Até a gente fica assim, ai meu Deus, mas as pessoas estudam cólica há mais de um século e a gente não entende ela direito ainda, né? E aí, assim, se tiver um baixo ganho de peso, se tiver, aí sim a gente pode pensar que aquela cólica está sendo realmente uma doença. Exatamente. Mas tirando isso, num bebê que tá ganhando, sei lá, né? Meu Deus, eu tenho pacientes que ganham 1,5 kg por mês. Tem cólica? Tem, né? Sim. Mas é E um pode bebê que durar tá até saudável, tá Exato. sorrindo, quando ele tá bem. Tá se Porque também desenvolvendo. tem alguns momentos que eles choram mais do que outros e às vezes isso fica confuso. Por exemplo, antes de dormir, que tem a hora da bruxa, né? Chega final do dia, o bebê tá cansado, a mãe tá esgotada. Esse bebê vai chorar mais por mecanismos de estresse e às vezes, é cólica. E aí a mãe já não tá com aquela paciência toda, né? Sim. Já está super São cansada. muitas demandas. Não, tá passando pelo puerpério, porque ali 2, 3 muito semanas é uma complexo. fase muito difícil. Então, junta essas duas coisas. A gente, como mãe, já não tá tão legal e achando aquilo tudo tão interessante. E ainda um bebê que chora muito. Então, ele demanda muito de uma energia que, às vezes... Pra gente é muito difícil. Então, eu acho que esse entendimento claro, racional, de que está tudo bem, o bebê vai chorar, desde que ele não tenha sinais de alerta, né? Principalmente como a falta né? Não ter o ganho de peso suficiente ou outros sinais, pra gente trazer isso pro racional e tentar passar essa fase emocional mais complicada, entendendo que tá tudo bem, que aquele bebê vai chorar,
que tá indo no pediatra, que a pediatra avaliou, que tá tudo bem, é um bebê que, apesar de ter momentos de choro, tem momentos de tranquilidade, sorri e tá se desenvolvendo normal, mama Exato. bem, faz xixi bem, faz cocô bem, tá? Respira normal, eu sempre digo, respira normal. Mama, faz xixi, faz cocô, provavelmente não tem nada de mais importante. Agora, Exatamente. né, vamos ver, mas chora e é Exatamente. difícil. Olha, para as mães é muito sofrido ver o bebê chorar. E eu acho que a mãe puxa muita culpa pra ela. Por exemplo, Aham. eu comi um feijão, ele chorou mais hoje. Comi um repolho. Gente, não é o que você tá fazendo. O processo não é seu. sobre você. Não É é sobre sobre você, você. é sobre o bebê. sobre o bebê. Então, já é difícil. Se você começar a cortar tudo da sua alimentação, Nossa. além de você entrar em desnutrição e você causar um risco nutricional pro bebê, porque vai estar faltando pro seu leite, você vai estar mais estressada, você vai fazer o bebê Com chorar fome. muito mais. Então já é difícil, não dificulte mais ainda. Então não é sobre você, é sobre o bebê e vai passar. Isso, exatamente. É um E processo ter, natural. assim, um colo para revezar. Porque o que acontece é que a gente vê na nossa experiência aí de consultório e também dos relatos das pacientes, a maternidade ela ficou uma coisa muito solitária, né? E as pessoas que vêm ajudar as mães, às vezes elas não vêm ajudar para ajudar de fato. Lavar a louça, fazer comida, segurar o bebê, elas vêm só para palpitar. Eu li na internet que é tal coisa. Ai, pronto, O né? filho da vizinha teve não sei o que e tava com isso aí, hein? Então, no fim, a mãe, ela cria esse bebê sozinha e nesse momento, se ela entender que o bebê dela tá saudável, ela tá conseguindo amamentar, esse bebê tá ganhando peso, ela ter um colo para revezar, é suficiente para que ela tenha saúde mental para esperar esse tempo passar. Porque eu acho que é o mais difícil, porque aí tu fala, vai passar, sei o que, daqui 6 semanas. Sim. E até lá eu vou estar internada no manicômio. Sim. Né? Então, se ela tem esse colo para revezar, ela vai no mercado um pouco, Sim. ela vai dar uma volta Vai na tomar rua, banho, vai gente, tomar toma banho em vai paz. comer. Sim. Porque isso já vai dar o quê? Um Uma alívio pazinha. para voltar. Não, toma banho, gente. Você entra no chuveiro, é impressionante. Vocês vão ver isso. Mas você liga o chuveiro, entra embaixo do chuveiro, você escuta o bebê chorando. Aham. Aí você sai, quando você olha o bebê tá dormindo feliz da vida. Aí você entra, você escuta no chuveiro. Pode perguntar para toda mãe que tem bebê Sim. e que não está sozinha em casa com o bebê e vai tomar banho, porque o bebê chora enquanto você está no chuveiro. A gente escuta isso, porque é muito aflitivo. Então, você ter uma pessoa que possa vir para segurar o seu bebê 20 minutos, para Pra você tomar tomar um banho, É. já renova o seu dia. Então, Sim. essa necessidade do colo é muito legal. E, às vezes, o marido não vai conseguir fazer isso porque ele passa o dia trabalhando. Sim, com Né? certeza. Chega num horário que ele até vai tentar ajudar, mas você já está naquele ponto de estresse. Então, isso é interessante de falar, porque às vezes a mãe tem dificuldade de aceitar e às vezes as pessoas não vão ajudar mesmo, efetivamente, né? Então, se você tiver uma amiga aí que vai ter filho ou que tem um filho pequeno, lembrem de ir lá dar um colinho de amizade para ela, segurar um pouco aquele bebê, para ela poder ter um minuto com ela mesma, poder se encontrar, poder respirar e voltar, porque aquele bebê vai continuar chorando pelas próximas semanas até que a sua maturidade aconteça. Exatamente. E escolha sua rede de apoio a dedo, porque não adianta ir lá alguém e só atrapalhar, né? Já pense nisso antes de o bebê nascer, de preferência, Rede né? de Escolha atrapalhamento. pessoas calmas, centradas, né? Que vão mais te ajudar, porque se é pra ir pra atrapalhar, melhor nem ir, né? Exatamente. E às vezes a gente tem convenções sociais de que a mãe, a sogra precisa ir lá e no fim essas pessoas às vezes acabam mais atrapalhando do que ajudando. Jaque, agora entrando num outro assunto que eu acho que mescla um pouco com isso também, que é a tal da disquesia, porque isso também tá em alta no universo dos bebês e acho que uma coisa pode conversar um pouco com a outra no sentido de dor, de desconforto, de incômodo e assim... A gente já entendeu que o bebê ele tem suas dificuldades mecânicas aí para fazer pum, soltar pum, fazer cocô, mas quando que é disquesia? Ótimo. Assim, ó, cólica, disquesia, regurgitação do lactente, elas fazem parte de um grupo que a gente chama de GIBs, que são disfunções funcionais do lactente, traduzindo para o português. Isso não é doença. Isso GIBs não é são doença. doenças. GIBs não são doenças, Perfeito. tá? São condições transitórias do bebê. Agora, quando que eu sei que é cólica, quando eu sei que é uma disquesia?
Disquesia é assim, ó, é aquele bebê que ele vai chorar loucamente 10 minutos, vai ficar vermelho igual um pimentão antes de soltar o pum, de fazer o cocô. Depois que ele consegue, ele se alivia, fica pleno, passou. É isso. Vai ser isso cada vez que ele tem que fazer cocô, entendeu? Chegou a hora de fazer cocô, a hora do terror. É 10 minutos ali passando dificuldade, lutando pra fazer. Conseguiu fazer, aliviou. Essa é a disquesia, ponto. Tá? Quando ele aprender a fazer a força, a disquesia vai se resolver. Pode durar até os 9 meses, mas cada vez mais a gente vê que com a higiene natural ajuda, mas é até ele aprender, né? Assim, não tem o que fazer. Depende de um amadurecimento do movimento intestinal. Então, para conseguir fazer que aquele pum que começou lá em cima faça todo o seu trajeto de saída e saia, o pum e o cocô. Isso. E um recado muito importante. Nessas condições, na verdade, eu acho que raríssimas as condições, né? A gente não deve usar supositório. Porque aí, se a gente usa o supositório, a gente tá fazendo o quê, Jaque? Explica pra nós o que faz. Eu ia falar que eu tenho ranço do supositório. Mas pode falar que tem ranço do supositório em situações não necessárias. Gente, assim, o supositório, o que acontece? Você tá introduzindo no ânus do bebê algo para ajudar ele a fazer cocô. Qual é o problema disso? O bebê, para ele fazer cocô, ele tem que saber usar a musculatura, ele tem que aprender. O esfíncter, a válvula de cima, a válvula mais interna do cocô, ela não depende do controle do bebê. O que acontece? O cocô chega lá, ela vai distender e vai dar vontade de evacuar. A válvula de fora, que é o que a gente começa a treinar a partir dos 18 meses, né, quando o bebê começa a desfraldar, o bebê só vai ter controle depois dos 18 meses. Então, até lá, começar, digamos assim, se tiver sinal de desfraude. Então, até lá, ela vai funcionar conforme as fezes vão chegando ali e vai abrindo. Atua meio como com reflexo. É um reflexo. Tem a distensão da válvula de cima, avisa para a válvula de baixo, vamos abrir aí que o negócio está passando. Isso. Eu esqueci o que você estava falando. Isso. Não, aí o supositório quando você tá. Aí qual é o problema do supositório? Você vai lá, aí o bebê não fez cocô um dia. Você vai lá, cutuca com o supositório para estimular essa válvula a funcionar e o cocô sair. Gente, a válvula tem que aprender a funcionar sozinha. Se você tá indo lá, estimulando todo dia, o bebê não fez cocô um dia, você vai lá, estimula com a válvula. Além de você poder causar uma fissura anal no bebê, machucar quando coloca ali, você não tá deixando o bebê amadurecer e essa válvula funcionar sozinha. Você está condicionando aquela válvula que ela só vai funcionar com o estímulo externo e não com o estímulo do próprio bebê. Exatamente. E inclusive até para criança mais velha. A gente não usa mais supositório hoje em dia. Até por ele ser muito traumático, Sim. Tá? É uma coisa que está em desuso, a gente tem coisas muito melhores e menos traumáticas e que funcionam muito melhor do que o supositório. Então, com certeza. Se for uma criança maior com uma doença neurológica, neuromuscular, tu até pode pensar em usar, mas isso está muito em desuso hoje em dia e são raríssimos casos em que precisa. Então, assim, o supositório não vai resolver o problema. E não tem problema o bebê ficar um dia sem fazer cocô. Então, tudo bem. Tem bebê que faz toda vez que mama, tem bebê que demora 10 dias para fazer. O que é o problema? Cocô não pode sair bolinha. Cocô não pode sair branco e o cocô, ele não pode ter sangue. Se ele demora 10 dias para sair, mas ele sai molinho, pastoso, ok, é o ritmo do bebê. Agora, o cocô começou a sair duro, bolinha, de rolar na fralda, isso não é normal, a gente tem que investigar. Cocô branco, nunca é normal, tem que investigar. Sangue no cocô não é normal, tem que investigar. Se o seu filho não faz cocô todo dia, mas quando faz, é um cocô amarelinho, líquido ou semi-pastoso com grumos, ok, é o ritmo intestinal dele. E se tiver um pouco de muco? Que essa pergunta essa pergunta é clássica. Ótima. Muco é a saliva do intestino. Perfeito, ótimo. Respondeu todas as nossas questões. Pode explicar, Clara. Muco é a saliva do intestino. É tipo assim, a tosse é a vassourinha do pulmão, o muco é a saliva do intestino, entendeu? O que ele serve? Ele é uma secreção que protege o intestino. Então, se não tivesse o muco, qualquer coisa que passasse ali na barreira intestinal tinha muito mais chance de causar uma alergia no bebê, de causar uma doença. Então, o muco ele tá ali para proteger. Tem situações em que o intestino produz mais muco. Por exemplo, o bebê tá gripado, o bebê tá... às vezes até o próprio leite materno, enfim. Tem situações em que o intestino produz mais muco. Tudo bem, muco é a saliva do intestino. Muco isolado não é um problema. Agora,
muco com sangue, muco com perda de peso, muco com a barriga estendida. Aí, muco e mais alguma coisa, a gente pode pensar. Mas muco isolado é a saliva do intestino. Ele vai estar ali, às vezes ele só não vai aparecer, mas ele tá lá dentro do intestino. Uma outra coisa que eu acho que é importante mencionar, que a gente falou da mãe que amamenta e essas questões, né? Para ela não fazer dieta, para ela não ficar mais restrita, porque às vezes, mesmo sem nenhuma prescrição efetivamente do pediatra, às vezes a mãe começa a tirar um monte de coisas da alimentação sem necessidade. Mas na criança que usa fórmula, essas condições, elas têm esse comportamento parecido, certo? E aí esse negócio de ficar trocando fórmula também é ruim, não é? É ruim. Porque assim, aqui talvez a gente vai entrar numa discussão um pouco mais técnica, mas assim, qual que é o objetivo? O que é o leite materno? O leite materno é uma proteína intacta, cheia de componentes vivos ali dentro, que tem todos os nutrientes necessários para o bebê se desenvolver. Ponto final. O que a fórmula faz? Eles pegam o leite de vaca e tentam deixar ele mais parecido possível com o leite materno. Então, eles alteram o teor de proteína, o teor de sal, eles adicionam um ferro mais biodisponível, Então, assim, eles tentam deixar o leite de vaca o mais parecido possível com o leite materno. Por isso que as fórmulas têm mais barata e mais cara. Quanto mais próxima do leite materno ela é, mais cara ela fica, né? Porque a tecnologia envolvida para transformar mais próximo do leite materno é cara, né? Então, hoje em dia a gente tem fórmula com HMOs, com DHA e ARA, com prebióticos, então isso vai tornando elas cada vez mais caras. Mas a base delas, que tem que seguir normas rígidas, é a mesma, tá? O bebê, ele nasce para digerir uma proteína do leite materno, que é uma proteína intacta. Essas fórmulas Sensitive, HO, o que elas fazem? Elas quebram a proteína um pouquinho, porque existe a crença de que isso é mais fácil para o bebê digerir. Nem sempre funciona. Então, se você ficar trocando, para um bebê se adaptar a uma fórmula diferente da outra, ele tem uns 10 dias de adaptação intestinal aí. Então, você ficar dançando fórmula, não vai resolver o problema. Porque o bebê saudável nasce pronto para digerir uma proteína intacta. Perfeito. Porque isso é importante a gente falar, porque a gente às vezes pega no consultório, o bebê tem, sei lá, 1 mês de vida e ele já tomou 3 tipos de fórmulas diferentes. Até para a microbiota intestinal dele, não é interessante, porque mesmo que uma tenha um pouco mais de lactose e outra tenha uma proteína parcialmente, isso vai mudando um pouquinho a microbiota dele. E essa ansiedade fica para os pais, porque ele acha que é da fórmula. Não. Só que se esse bebê mamasse leite materno, seria também da mesma forma, porque o problema está normalmente no intestino do bebê, na maturidade dele. Exatamente. E claro, quanto mais próximo a fórmula é do leite materno, mais fácil ela tem de digestão, né? Mais coisas ela tem que ajudam o bebê a digerir. Né? Então, hoje em dia, claro que o básico todas elas têm que ter, porque elas seguem normas muito rígidas. Mas o plus, né, que faz a diferença... o básico é a parte nutricional. O plus, que é o que vai entrar ali com os HMOs, de repente com uma proteína mais trabalhada, mas na verdade eles vão ter X proteína, X carboidrato, X gorduras e os micronutrientes, né, vitaminas e minerais, eles têm que seguir uma norma. Então todas elas, desde a mais barata até a mais cara, desde que sejam fórmula infantil, elas têm que seguir o Códex, né? Isso. O Códex Alimentar, que tem muito discriminado quanto tem que ter. Aí elas vão ser mais caras ou melhores aí, né, nessa adaptação intestinal, porque ela tem esses outros componentes que não só a parte nutricional. Que tornam mais parecido com o leite materno, né? Isso é muito legal, porque existe essa coisa mesmo da dança da fórmula. Dança da fórmula, gostei também, porque eles ficam, tipo dança das cadeiras, né? Corre, volta e vamos ver em qual que a gente vai. Não adianta. E não vai adiantar, até porque às vezes o bebê nem teve tempo de acostumar com aquela forma ali, já troca, já bota outra por cima e fica achando que é disso. Exatamente. E tem uma outra coisa que também é uma queixa super frequente do consultório, que é o tal do refluxo, né? Que a gente vai falar de uma outra válvula, daí a válvula de cima, né? Porque realmente esse problema
não é exatamente um problema, mas ele vem muito como um problema durante as consultas pra gente. E aí, como a palavra refluxo é uma palavra que pode significar doença, parece que todo bebê agora tem refluxo, né? Explica um pouquinho melhor pra gente disso. Ai, eu amo. Então, assim, ó, o que acontece? O bebê, ele mama e esse leite, ele tem que deglutir, ele vai passar pelo esôfago, vai chegar no estômago e depois vai ser digerido ali. Quando ele chega no estômago, o que acontece? Primeiro, um bebê recém-nascido, o tamanho dele, do estômago, é do tamanho de uma cereja. Depois, com um mês, ele chega ali perto do tamanho de um ovo cozido. Então, isso tem um limite, né, de que ele consegue suportar de leite. Normalmente, o que acontece? O bebê mama o dia inteiro. Mama muito mais do que cabe. Muito mais do que cabe. Então, é como se fosse uma caixa de água cheia. Se a caixa de água tá cheia e tu continua botando água lá dentro, ela vai transbordar, vai sair por algum lugar. Qual que é o lugar mais fácil de sair? Por cima. Por quê? Porque a válvula que segura o leite do estômago do bebê é incompetente. Então, ela tá o tempo todo meio aberto, meio fechado. O bebê tá deitado, então vai voltar. Né? Por isso que a gente fala, deixa um pouquinho em pé para acomodar um pouquinho esse bebê, depois de mamar, acomodar um pouquinho esse leite, né? Mas assim, o que acontece normalmente? Os bebês mamam praticamente o dia inteiro, um volume muito maior do que o estômago é capaz de armazenar. O estômago demora para o leite sair do estômago e descer para o intestino mais ou menos 2 horas. É o tempo que demora. Então, tem bebê que mama o tempo todo, que fica o dia inteiro no peito, normalmente nos primeiros meses, né? Então, o leite nem saiu do estômago e ele tá mamando de novo. Tem problema com isso? Não. É leite materno em livre demanda, tá? Só que o que a gente tem que entender? Vai voltar. É natural voltar. Os bebês vomitam mais ou menos de 6 a 8 vezes por dia. E isso é normal. Isso vai piorar por volta dos 4 meses. Por quê? Chegou nos 4 meses, o bebê se mexe mais, o bebê já tem um controle cervical, mas aí ele já quer olhar para tudo que é lado, ele já está distraído, ele já quer rolar. Então, ele vai vomitar mais. Por quê? Não porque isso é um problema, porque ele está com a barriga cheia e ele está se mexendo mais. E aí, vai sair. Quando que isso é um problema? É uma doença. A primeira coisa, o bebê começa a perder peso, porque significa o quê? Está saindo mais do que está entrando, né? Segunda coisa, bebê começa a largar o peito, largar a mamadeira, fica irritado na hora de mamar. Mamar tem que ser um ato prazeroso para o bebê. É um momento em que ele tem que relaxar. Se o bebê não está relaxado durante a mamada, parece que o leite cai, o bebê começa a se contorcer, se jogar para trás, se irritar com a mamada, opa, tem alguma coisa errada aí, né? Então, esses sinais são importantes. O bebê que vomita, tá dando risada, quer mamar de novo depois, as mães falam, eu nem vou dar de novo, porque ele vai vomitar. Gente, o bebê tá mamando, ele deu uma voltadinha, tá dando risada, se ele quer ir pro peito, deixa ele pro peito, tá tudo bem. Não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença, é livre demanda. E assim, muitas vezes os pais falam que o bebê tem uma espécie de azia, como se voltasse algo ácido. Mas isso só acontece também depois de determinada idade, porque antes disso o refluxo não é ácido, certo? O refluxo o leite materno ele não é ácido, né? Então é difícil ter um bebê com hipersecreção ácida. Por isso que muitas vezes o tratamento refluxo não funciona, não faz o bebê parar de vomitar, porque é um antiácido. Então, assim, por isso que a doença do refluxo, que é o que causa uma esofagite, que já é uma inflamação no esôfago, por uma hipersecreção ácida, é a raridade dos casos, por isso que cada vez a gente usa menos remédio. Tá? O bebê não produz muito ácido no estômago, não é natural dele, justamente porque o corpo, a natureza é perfeita e ela já produziu pouco ácido para não queimar o esôfago. E o leite materno não é ácido, então isso que fica voltando, que as mães dizem, a válvula tá aberta, ele vai voltar e vai engolir, vai voltar e vai engolir. E tá tudo bem, isso não é um problema. Não. E uma outra coisa que acontece que é algo comportamental. Os bebês, eles ruminam um pouco, então eles fazem às vezes aquelas caretas de bota a língua para fora, engole. Isso é uma coisa normal também do bebê. E eles também fazem, tipo, grunhidos, se espremem muito e que não está relacionado, às vezes, ao vômito em si. Porque
Porque às vezes o bebê vomita, mas ele vomitou porque ele tá fazendo força para fazer cocô. É. E aí ele se espreme e a mãe acha que é porque tá doendo alguma coisa no esôfago. Porque a mãe já lembra de uma sensação dela de azia e acaba que a achando gente que o bebê fica, também tem né, azia. com um pouco de azia. Isso. E na verdade não é que é ácido, provavelmente é só um outro comportamento do bebê associado com o vômito, né? Isso, exatamente. A gente tem critérios para doença do refluxo, né? E hoje em dia é muito difícil a gente prescrever remédio para refluxo, porque os remédios têm efeitos colaterais, né? Então, a gente antigamente via que até saiu do mercado já ranitidina, né, Label, isso aí, o dano que isso pode causar para o bebê é muito grande se isso não for uma doença em que realmente é necessária a medicação. E além do mais, a chance de a criança ter uma alergia à proteína do leite, estatisticamente, é maior do que a chance de ela ter um refluxo. Então, antes de a gente tratar um refluxo, a gente tem que descartar a possibilidade de alergia à proteína do leite. Até porque a alergia à proteína do leite também faz com que o bebê aumente a quantidade de vômitos, porque altera a motilidade intestinal do bebê, né? Exatamente. Bom, vocês viram que a gente tem uma quantidade enorme aí de queixas de um bebê, que não é só dos recém-nascidos, né? Essas queixas vão aí até mais velhos, até 9, 10 meses, e aí depois mistura com os dentinhos, aí mistura com não sei o quê. Então o bebê, na verdade, ele tá cheio de queixas o tempo todo. Mas o intestino é uma coisa que aflige muitos pais, e eu acho que esse capítulo, esse episódio foi muito esclarecedor para principalmente 3 grandes condições: cólica, disquesia e refluxo. Então, eu quero agradecer a Jaque pela disponibilidade, pelos esclarecimentos, né? Foi muito legal. E eu espero que vocês curtam e fiquem aí para o próximo episódio. Eu agradeço muito o convite, estou sempre às ordens, espero que o pessoal goste e consiga acalmar o coração um pouquinho, né? E muito importante, faça acompanhamento com o seu pediatra. Escolha um pediatra que te passa segurança, porque é ele que vai te ajudar a diferenciar o que é normal do que não é. E aí, se ele precisar, ele vai te encaminhar para um especialista. Perfeito. Então, o acompanhamento com o pediatra é o essencial. Ele que vai te dizer o que é esperado e o que não é. Então, escolha com muito carinho, com muito amor o seu pediatra, porque ele que vai ser a sua base de segurança, né, que vai te trazer de volta, né, para a realidade e te guiar nesse caminho tão difícil que é o primeiro ano de vida, né? Obrigada, Jaque. Obrigada, Jaque. Então, não esqueçam de se inscrever para receber sempre os nossos conteúdos.